Fala aí, galera! Hoje a nossa aula é sobre conversão de múltiplos e submúltiplos do sistema métrico decimal envolvendo massa, grama e litro, ok? Comprimento, massa, que é grama, e litro, que mede capacidade. Bom, esse esquema que eu fiz aqui, né? Eu acho que você já deve ter mantido contato com ele, certo? Ele também se aplica não só para metro, eu coloquei metro aqui, mas vocês podem substituir o M por G de grama e o L por litro, dá a mesma coisa, a mesma regra para aprender isso aqui. E como é que ele funciona? Bom, à esquerda do metro, nós temos os múltiplos do metro, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Um quilômetro vale 1000 metros, um hectômetro vale 100 metros e um decâmetro vale 10 metros. E do lado direito nós temos os submúltiplos. Decímetro, centímetro, milímetro. 1 milímetro é 1 milésimo de metro, é a milésima parte, tem que dividir metro por 1000. 1 centímetro é a centésima parte de metro, tem que dividir por 100. E 1 decímetro é a décima parte de metro, tem que dividir por 10. Ok, como vocês podem notar, ao converter um desses múltiplos e submúltiplos entre si, um por outro, a gente tem que levar em conta o seguinte: se for da esquerda para a direita, cada casa que você for avançar, você vai multiplicar por 10. Então, por exemplo, se eu converter um número de quilômetro para decâmetro, quantas casas eu vou avançar para a direita? 1, 2. Então, para eu converter quilômetro para decâmetro, eu preciso multiplicar por 10 vezes 10. Ou seja, eu preciso multiplicar por 100. De forma contrária, se eu fizer uma conversão de uma grandeza pequena para uma grandeza grande, de um submúltiplo para um múltiplo maior, cada casa que eu avançar, eu vou dividir por 10. Então, se eu for converter o número de centímetro para decâmetro, eu vou ter que dividir por 1, 2, 3. Cada casa é 10, eu vou ter que dividir por 10, por 10, por 10, eu vou ter que dividir por 1000, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Como é que a gente vê isso na prática? Aqui, a gente vai converter 427,2 hectômetros para decímetro. Percebe que é hectômetro para decímetro, maior, menor. Então, quantas casas eu vou avançar? 1, 2, 3 casas. Então, eu vou multiplicar esse número por 1000. 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Então, eu vou avançar a vírgula 3 casas para a direita. Eu não multipliquei por 1000 avançando para a direita, então a vírgula vai avançar para a direita também. Então, pego o número aqui e avança para a direita a vírgula. 1, 2, 3. Ah, professor, mas aqui não tem número nenhum. O que eu faço? Preenche com zero. Quando a vírgula ultrapassa o limite do número da forma como eu fiz, você preenche o espaço aqui que você ultrapassou com zeros. Então, 427,2 hectômetros é a mesma coisa que 427.200 decímetros, ok? Então, como é que acontece da forma contrária? Eu vou transformar agora miligrama, ó, perceba que eu posso aplicar grama aqui, de miligrama para hectograma. Quantas casas eu vou avançar para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a vírgula vai avançar para a esquerda 5 casas, porque eu vou dividir por 100.000, ok? Então, ah, professor, mas aqui não tem vírgula, cadê ela? Se o número é inteiro, a vírgula vem logo após o último algarismo. Então, a vírgula está bem aqui, gente, ó. Bem aqui, certo? Quantas casas eu vou avançar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou avançar a vírgula para lá, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, perceba que eu cheguei à vírgula bem aqui. O que eu faço agora? O número é escrito dessa maneira? Não. Se o número ultrapassar o limite dos algarismos do lado esquerdo, como fiz aqui, ó, na frente do 7, você faz isso, ó. Então, 76 mil miligramas é a mesma coisa que 0,76 hectograma. Ah, professor, mas esses 3 zeros aqui, eles não têm valor nenhum, certo? Zeros após a vírgula no final de um número não tem valor, certo? De grandeza aqui. Então, no caso, esses valores aqui você pode eliminar, que é a mesma coisa. Ah, se eu escrever 0,76 mil, tá errado? Não. É a mesma coisa que escrever 0,76. Por fim, nós temos esse exemplo aqui, ó.
transformar 0,00031 decalitro em centilitro. Ou seja, decalitro para centilitro. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, vou multiplicar por 1000, ou simplesmente você aplica a regra das casas, né? Você vai avançar para a direita, então a vírgula avança 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Vai ficar quanto? 0,00031 centilitro. Isso aqui também não vale nada, gente. Então vocês podem tirar, assim como eu tirei os zeros da extrema direita em números depois da vírgula, eu posso eliminar os números na extrema esquerda que estão antes da vírgula. Só não posso eliminar isso aqui, que é o último, ok? Então, vocês perceberam que o número de casas que vocês avançarem aqui para a direita, vocês vão avançar na vírgula para a direita, e o número de casas para a esquerda, vocês vão avançar o mesmo número de casas para a esquerda com a vírgula. Tudo bem, galera?